Eu estava no altar, diante de uma igreja cheia, quando interrompi a homilia. Apontei para a imagem de Nossa Senhora que ficava no nicho lateral e disse, sem hesitar, isso aqui é idolatria disfarçada de fé. O silêncio foi imediato. Dona Célia, que rezava o terço na primeira fileira há 40 anos, levantou devagar. Vi suas mãos trêmulas segurando a bolsa. Ela saiu chorando. Eu nem pisquei. Achava que estava defendendo a verdade. Cresci em Petrópolis, numa família que respirava catolicismo. Minha avó Ignácia acendia velas para Nossa Senhora Aparecida todos os dias. Minha mãe, Teresa, rezava o terço antes de dormir. Eu era o único que questionava. Enquanto elas se ajoelhavam, eu ficava em pé. Enquanto elas choravam de emoção nas novenas, eu revirava os olhos. No seminário, me tornei conhecido como o intelectual. Estudava teologia por livros alemães. Citava Santo Agostinho em latim. Desprezava as devoções populares. Para mim, fé era razão, não sentimento. Quando me ordenaram padre aos 28 anos, trouxe essa convicção rígida para a paróquia de São Sebastião, na Tijuca. Proibi procissões. Retirei imagens dos altares laterais. Tratava os fiéis mais simples como se fossem crianças espirituais. Minha mãe implorava para eu ter mais coração. Arcanjo, você vai afastar as ovelhas, ela dizia. Eu respondia que preferia poucas ovelhas conscientes a muitas alienadas. Ela baixava a cabeça. Eu via a tristeza nos olhos dela, mas não recuava. Durante 3 anos, mantive esse padrão. As missas eram intelectuais. Eu explicava a teologia da Trindade, falava sobre hermenêutica bíblica, criticava a teologia da prosperidade. Mas as pessoas saíam frias, sem abraços, sem lágrimas, sem comunhão. Padre Eugênio, da paróquia vizinha, me alertou. Arcanjo, você está celebrando missa para você mesmo. Eu ri. Achava que ele era fraco, sentimental demais. Eu estava certo. Ou achava que estava. Numa tarde de domingo, depois daquela homilia sobre idolatria, voltei para a sacristia. Ouvi vozes no corredor. Dona Amélia falava com o marido. Esse padre não tem coração. Minha mãe morreu com o terço na mão, e ele acha que isso é errado. Senti um incômodo, mas empurrei para baixo. Vesti a batina e saí pela porta dos fundos. Evitei olhar para as pessoas. Subi no carro e fui embora. No caminho, liguei o rádio. Uma música antiga tocava. Era a mesma que minha avó cantava nas novenas. Desliguei. Naquela noite, minha mãe me ligou. Arcanjo, você está bem? Eu respondi seco. Estou, mãe. Ela insistiu. Filho, você precisa descansar. Está muito duro. Eu cortei. Mãe, eu sei o que estou fazendo. Ela suspirou. Eu rezo por você todos os dias. Eu não respondi. Desliguei o telefone. Fiquei sentado no sofá, sozinho, olhando para a parede. Não sentia nada. Nem culpa. Nem dúvida. Apenas vazio. Na semana seguinte, organizei uma reunião com os ministros da paróquia. Expliquei que precisávamos amadurecer a fé da comunidade. Propus eliminar as novenas. Restringir o uso de imagens. Focar em estudos bíblicos. Seu Manuel, que servia na paróquia há 30 anos, levantou a mão. Padre, o povo precisa disso. É o jeito deles de se conectar com Deus. Eu interrompi. O jeito deles está errado. Precisam aprender o jeito certo. Ele abaixou a cabeça. Ninguém mais falou. 2 dias depois, minha mãe me ligou novamente. Estava ofegante. Arcanjo, você pode vir aqui? Eu estava ocupado preparando a homilia. Mãe, não posso agora. Ela insistiu. Por favor, filho. Eu suspirei irritado. Mãe, eu tenho trabalho. A gente se vê no fim de semana. Ela ficou em silêncio. Depois disse baixinho, tá bom, filho. Desliguei. Voltei para o computador. Continuei escrevendo. Na manhã seguinte, o telefone tocou cedo. Era a vizinha da minha mãe. Padre Arcanjo, você precisa vir urgente. Sua mãe teve um AVC.
Meu corpo congelou. Saí correndo. No carro, tentei ligar para ela. Nada. Dirigi feito louco. Cheguei na casa dela e vi a ambulância na porta. Entrei correndo. Minha mãe estava no chão da sala. Os paramédicos trabalhavam nela. Vi o terço entre os dedos dela. O mesmo terço que ela rezava escondida, porque eu havia proibido as novenas na paróquia. No hospital, os médicos foram diretos. Morte cerebral. Não havia mais nada a fazer. Fiquei ao lado dela na UTI. Segurei a mão dela. Estava fria. Olhei para o terço ainda enrolado nos dedos. Pensei em tirar, mas não consegui. Fiquei ali, parado, vendo os monitores apitarem. Uma enfermeira entrou. Olhou para mim. Depois para minha mãe. Sussurrou para outra enfermeira no corredor. Dizem que ele é padre, mas não deixava a mãe rezar do jeito dela. Aquelas palavras entraram em mim como uma faca. Fiquei sozinho no quarto. Olhei para o rosto da minha mãe. Ela estava em paz. Mais em paz do que eu jamais estive. Pensei em todas as vezes que a interrompi quando ela tentava falar de fé. Todas as vezes que ridicularizei as devoções dela. Todas as vezes que preferi os livros alemães à sabedoria simples dela. Ajoelhei ao lado da cama. Tentei rezar. Não saiu nada. O velório foi numa tarde cinzenta de julho. A capela estava cheia. Pessoas que eu havia afastado da paróquia vieram. Dona Célia estava lá. Seu Manuel também. Padre Eugênio celebrou a missa. Eu não consegui. Fiquei sentado na primeira fileira, olhando para o caixão. Minha avó Ignácia, já bem idosa, segurou minha mão. Ela te amava, arcanjo, até o fim. Eu não respondi. Apenas abaixei a cabeça. Depois do enterro, voltei para a paróquia. A igreja estava vazia. Subi para o altar. Olhei para o crucifixo. Tentei celebrar a missa das 7 da noite. Abri o missal. Li as orações. Mas eram só palavras. Não havia vida nelas. Consagrei o pão e o vinho. Não senti nada. Comunguei sozinho. O gosto era amargo. Terminei a missa rapidamente. Não houve homilia. Apenas o essencial. Saí pela sacristia sem cumprimentar ninguém. Nas semanas seguintes, entrei num estado estranho. Continuava celebrando missas. Mas era automático. Acordava. Vestia a batina. Subia no altar. Rezava. Descia. Voltava para casa. Não conversava com ninguém. Padre Eugênio tentou me visitar. Bati a porta na cara dele. Você não entende nada, eu gritei. Ele ficou do lado de fora. Arcanjo, você não pode carregar isso sozinho. Eu não respondi. Tranquei a porta. Comecei a beber. Escondido. Na sacristia. Guardava garrafas de vinho entre as vestes litúrgicas. Depois das missas da noite, ficava lá sozinho. Bebia direto da garrafa. O silêncio da igreja me sufocava. Eu olhava para o sacrário, para o crucifixo, para as imagens que eu mesmo havia retirado. Nada fazia sentido. Tudo parecia vazio. Oco. As pessoas pararam de vir. As missas ficaram cada vez mais vazias. Numa quinta-feira, celebrei sozinho. Literalmente sozinho. Ninguém apareceu. Nem o sacristão. Fiquei no altar, olhando para os bancos vazios. Pensei em cancelar, mas celebrei mesmo assim. Falei as orações para o vazio. Consagrei para o vazio. Comunguei no vazio. Depois sentei no primeiro banco. Fiquei ali até escurecer. Os pais começaram a tirar as crianças da catequese. Queriam transferir para outra paróquia. Dona Márcia, coordenadora, veio me avisar. Padre, os pais estão preocupados. Dizem que o senhor está diferente. Eu nem olhei para ela. Então que transfiram. Ela tentou argumentar. Eu levantei a voz, eu disse que podem transferir. Ela saiu assustada. Nunca mais voltou. Numa noite de agosto, 3 meses depois do enterro, fui até o altar maior. Ajoelhei. Olhei para o crucifixo. Tentei rezar. Nada saía.
Tentei de novo. Silêncio. Senti raiva. Raiva de mim. Raiva de Deus. Raiva de tudo. Gritei: se você existe, por que me abandonou assim? Minha voz ecoou na nave deserta. Esperei uma resposta. Nada. Apenas o eco da minha própria voz. Soquei o chão. Chorei. Mas mesmo as lágrimas pareciam vazias. Passei a evitar o confessionário. Quando alguém pedia confissão, eu inventava desculpa. Não conseguia ouvir os pecados dos outros. Eu estava afundado nos meus. Como eu podia absolver alguém se eu mesmo não me perdoava? Como eu podia aconselhar se eu estava perdido? Padre Eugênio tentou me convencer a procurar ajuda. Arcanjo, você precisa de acompanhamento espiritual. Eu ri amargo. Acompanhamento espiritual? Eu sou padre. Eu devia ser o acompanhamento. As madrugadas eram as piores. Eu acordava suado. Sonhava com minha mãe. Ela estava no chão da sala. Eu chegava tarde. Sempre tarde. Tentava pegá-la. Mas ela desaparecia. Acordava gritando. Levantava. Bebia água. Olhava pela janela. A cidade dormia. Eu não conseguia. Voltava para a cama. Ficava olhando o teto até amanhecer. No dia 10 de outubro, 2 dias antes da festa de Nossa Senhora Aparecida, acordei com febre. Corpo doendo. Tremores. Pensei em cancelar as missas. Mas não cancelei. Tomei remédio. Desci para a sacristia cambaleando. Olhei no espelho. Estava pálido. Olheiras fundas. Barba por fazer. Vesti os paramentos com dificuldade. As mãos tremiam. Subi para o altar. A igreja estava vazia. Como sempre. Celebrei a missa das 10, mal conseguia falar. A voz saía rouca. Pulei a homilia. Fui direto para a consagração. Ergui a hóstia. Minha mão tremeu tanto que quase deixei cair. Abaixei rápido. Consagrei o vinho. Comunguei. Terminei. Desci. Voltei para a sacristia. Sentei numa cadeira. Fiquei ali, imóvel, olhando para a parede. No dia 12 de outubro, festa de Nossa Senhora Aparecida, acordei pior. A febre tinha aumentado. Corpo pesado. Cabeça latejando. Pensei seriamente em não celebrar. Mas algo me empurrou. Desci para a sacristia. A igreja estava em silêncio. Olhei para o relógio. Faltavam 15 minutos para as 10. Comecei a vestir os paramentos. As mãos tremiam tanto que não conseguia abotoar a alva. Foi então que olhei para o nicho lateral. A imagem de Nossa Senhora estava ali. A mesma que eu havia chamado de distração teológica. A mesma que minha mãe venerava. A mesma que Dona Célia rezava. Fiquei parado, olhando. Senti algo estranho. Um aperto no peito. Uma pressão. Como se algo dentro de mim estivesse prestes a explodir. Ajoelhei ali mesmo, no chão frio da sacristia. Minha voz saiu fraca. Quebrada. Eu não sei mais o que fazer. As lágrimas começaram. Se você está aí, me ajuda. Soluços. Eu errei. Mais lágrimas. Eu errei com minha mãe. Errei com todos. Fiquei ajoelhado, chorando, tremendo de febre e de dor. Não sei quanto tempo passou. Talvez 5 minutos. Talvez 15. Quando levantei, ainda tremia. Mas algo tinha mudado. Não sei explicar o que. Apenas mudou. Terminei de me vestir. Subi para o altar às 10 horas. Quando empurrei a porta da sacristia, levei um susto. A igreja estava cheia. Completamente cheia. Dona Célia na primeira fileira, de terço na mão. Seu Manuel ao lado dela. Padre Eugênio no fundo. Famílias que eu não via há meses. A igreja inteira voltou. No dia de Nossa Senhora Aparecida. Meu corpo tremeu. Não sei se era febre ou a emoção. Caminhei até o altar devagar. Cada passo pesava. Olhei para as pessoas. Elas me olhavam de volta. Não havia julgamento nos olhos delas. Havia algo diferente. Esperança. Misericórdia.
Comecei a missa com a voz trêmula. Fiz o sinal da cruz em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A resposta veio forte: Amém. Aquele amém me atravessou. Durante a leitura do Evangelho, tive que parar 2 vezes. A voz falhava. A febre apertava. Mas continuei. Li sobre Maria visitando Isabel. Sobre como ela levou a presença de Deus para dentro da casa da prima. Fechei o livro. Não tinha preparado homilia. Fiquei em silêncio no púlpito. Olhei para as pessoas. Abri a boca para falar. Nada saiu. Apenas lágrimas. Desci do púlpito sem dizer nada. Voltei para o altar. Comecei a preparar as ofertas. Foi então que senti um cheiro forte de rosas. Intenso. Olhei ao redor. Não havia flores na igreja. Nenhuma. Pensei que era delírio da febre. Continuei a missa. O cheiro ficou mais forte. Virei para o lado. Outras pessoas também estavam sentindo. Vi Dona Célia levantar o rosto. Ela sentiu. O ar ficou denso. Pesado. Mas não sufocante. Era diferente. Como se algo estivesse prestes a acontecer. Continuei com a consagração. Peguei a hóstia. Tomai, todos, e comei. Ergui. Minha mão ainda tremia. Olhei para cima. Para o crucifixo. Foi então que ouvi o primeiro grito. Padre! Padre, olha! Baixei a hóstia rapidamente. Virei. A imagem de Nossa Senhora, no nicho lateral, estava emitindo uma luz. Não era reflexo. Era luz própria. Alaranjada. Vindo do manto. Pisquei várias vezes. A luz continuava. Pensei, é a febre. Estou delirando. Mas então mais gritos. Fogo! Tem fogo na imagem. Larguei a hóstia no corporal. Corri até o nicho. Chamas reais subiam do manto azul da imagem. Fogo vivo. Mas a madeira não queimava. O pânico tomou conta da igreja. Pessoas correram para a porta. Outras ficaram paralisadas. Seu Manuel gritou: Alguém pega o extintor. Eu já estava ao lado da imagem. Alguém me passou o extintor. Apontei para as chamas. Mas hesitei. Algo me segurou. Estendi a mão. Toquei o fogo com os dedos. Não queimava. Era calor. Mas não dor. Um calor suave. Reconfortante. Como um abraço. Larguei o extintor. Olhei fixo para as chamas. Elas dançavam no manto sem consumir nada. Lembrei. Era o mesmo calor que minha mãe descrevia quando rezava. O mesmo calor que eu ridicularizei durante anos. O mesmo calor que achei que era ilusão. Ajoelhei ali mesmo. Diante da imagem. Diante do fogo. Diante de tudo que eu havia negado. As pessoas começaram a voltar. Devagar. Com medo. Com curiosidade. Com fé. Formou-se uma multidão ao redor do nicho. Todos vendo. Todos sentindo o cheiro de rosas que agora tomava conta de cada canto da igreja. O fogo continuou. 1 minuto. 2. 3. Não parava. Não diminuía. Apenas dançava. Como se estivesse vivo. Como se estivesse falando. Padre Eugênio se aproximou. Ajoelhou ao meu lado. Colocou a mão no meu ombro. Não disse nada. Apenas ficou ali. Dona Célia também se aproximou. Com o terço na mão. Ajoelhou do outro lado. Logo, toda a igreja estava ajoelhada. Em círculo. Ao redor da imagem. Ao redor do fogo. Ao redor do milagre que ninguém conseguia explicar. Comecei a rezar. Baixinho. Ave Maria, cheia de graça. Minha voz saía quebrada. O Senhor é convosco. Dona Célia continuou. Bendita sois vós entre as mulheres. Seu Manuel, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Toda a igreja em coro. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Repetimos. 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 O fogo durou exatos 7 minutos. Cronometrei mentalmente. Depois, simplesmente apagou.
sem fumaça, sem resíduo, sem marca. O manto estava intacto, mas o perfume de rosas continuou, impregnado em cada banco, em cada parede, em cada pessoa. Levantei devagar, toquei o manto. Estava normal, frio até, como se nada tivesse acontecido. Mas todos viram, todos sentiram, todos sabiam. Voltei para o altar em silêncio. A igreja continuou cheia. Ninguém saiu. Terminei a missa com as lágrimas escorrendo sem parar. Durante a comunhão, cada pessoa que se aproximava me olhava diferente. Não era pena, era reconhecimento. Como se todos soubéssemos que acabávamos de presenciar algo que mudaria tudo, que mudaria principalmente a mim. Quando a missa terminou, ninguém foi embora. Ficaram ali, conversando baixo, olhando para o nicho, tocando o manto da imagem. Padre Eugênio veio me encontrar na sacristia. Arcanjo, o que aconteceu ali foi real. Eu apenas assenti. Não tinha palavras. Ele continuou: você sabe o que isso significa, não sabe? Eu sabia. Significava que eu estava errado. Sobretudo. Nos dias seguintes, a notícia se espalhou pelo Rio inteiro. Jornalistas apareceram. Câmeras. Microfones. Queriam entrevista. Queriam explicação. Eu não dei. Não tinha explicação para dar. Peritos da arquidiocese vieram. Analisaram a imagem. Tiraram fotos. Fizeram testes na madeira. Procuraram sinais de queimadura. Não encontraram nada. Absolutamente nada. A madeira estava perfeita. Como se nunca tivesse sido tocada por chama alguma. Cientistas vieram também. Um professor de química da UFRJ passou 2 dias examinando. Coletou amostras do ar. Testou a tinta da imagem. Procurou resíduos químicos. Nada. Ele saiu balançando a cabeça. Não consigo explicar. Foi tudo o que disse. Um físico tentou argumentar sobre combustão espontânea. Mas a madeira não tinha marcas. E testemunhas viram chamas vivas por 7 minutos. Ele também desistiu. A igreja virou ponto de peregrinação. Pessoas vinham de outros estados. Queriam ver a imagem. Queriam sentir o cheiro de rosas que, segundo muitos, ainda permanecia no ar. Dona Célia se tornou uma espécie de guardiã não oficial. Ficava ali, contando para os visitantes o que tinha visto. Eram chamas de verdade. Mas o padre tocou e não se queimou. Foi Nossa Senhora. Tenho certeza. Eu evitava falar sobre o ocorrido. Quando perguntavam, eu desviava. Não porque duvidasse, mas porque ainda estava processando. À noite, sozinho na paróquia, ficava diante da imagem. Olhava. Tentava entender. Tentava aceitar que tudo que eu acreditava durante anos estava incompleto. Que a fé simples que eu ridicularizei era, na verdade, mais profunda que toda a minha teologia. 2 semanas depois do milagre, pedi uma reunião com todos os paroquianos. A igreja ficou lotada novamente. Subi no púlpito. Olhei para todos. Respirei fundo. Eu preciso pedir perdão. Minha voz ecoou. Silêncio total. Passei anos afastando vocês. Ridicularizando a fé de vocês. Achando que minha teologia era superior ao amor simples de vocês por Nossa Senhora, pelos santos, pelas devoções. Parei. Engoli seco. Eu proibi novenas. Retirei imagens. Tratei vocês como se fossem ignorantes. Olhei para a Dona Célia. Você saiu chorando daqui, Dona Célia. Por minha culpa. E eu nem liguei. Ela estava chorando de novo. Mas era choro diferente. Minha mãe morreu rezando escondida. Porque eu havia proibido as devoções. Ela morreu com o terço na mão, sozinha, enquanto eu preparava uma homilia sobre teologia. Minha voz falhou. Eu estava errado. Completamente errado. E Deus, na misericórdia infinita dele, me mostrou isso da forma mais clara possível. Apontei para a imagem. Aquele fogo não veio para me punir. Veio para me acordar. Para me lembrar que Deus não cabe nas minhas caixinhas teológicas. Que ele fala sim através da devoção simples.
que ele ouve sim as orações das avós, das mães, dos fiéis que eu julguei. Parei de novo, lágrimas descendo. Então eu peço perdão a todos e peço que me ajudem a reconstruir o que eu destruí. Desci do púlpito, ajoelhei no chão, diante de todos. Foi Dona Célia quem se levantou primeiro, veio até mim, colocou a mão na minha cabeça. Está perdoado, padre, está perdoado. Um por um, os paroquianos se aproximaram, tocaram meu ombro, minha cabeça. Alguns choravam, outros sorriam, mas todos perdoaram. Naquela mesma semana, comecei a restaurar as devoções. Marquei a primeira novena para Nossa Senhora Aparecida. Convidei Dona Célia para coordenar. Ela aceitou chorando. Trouxe de volta as imagens para os altares laterais. Organizei a procissão de Nossa Senhora para o mês seguinte. Pedi para seu Manuel ajudar a planejar. Ele sorriu. Achei que nunca ia ver esse dia, padre. Voltei a rezar o terço. Todos os dias. Sozinho na igreja, antes da primeira missa. Pegava o terço que estava na gaveta desde a morte da minha mãe. O mesmo que ela segurava quando morreu. As contas estavam gastas. Desgastadas de tanto uso. Passava os dedos por elas. Sentia a presença dela. Sentia que ela estava em paz. E que, de alguma forma, ela sabia que eu finalmente entendi. As missas mudaram. Continuei estudando teologia. Continuei citando os padres da igreja. Mas agora misturava com histórias simples. Com exemplos da vida real. Com referências às devoções populares. As pessoas voltaram. A igreja encheu novamente. As crianças retornaram para a catequese. Dona Márcia voltou a coordenar. O senhor está diferente, padre. Eu sorri. Eu estou inteiro, Dona Márcia. Você já se sentiu assim também? Tão certo de algo que não percebeu quando estava completamente errado? Padre Eugênio me convidou para um retiro espiritual 3 meses depois do milagre. Aceitei. Foi num mosteiro em Teresópolis. Passamos uma semana em silêncio, orando, refletindo. No último dia, conversamos longamente. Arcanjo, você aprendeu algo que muitos padres levam a vida inteira para entender. Ele disse que Deus não precisa da nossa permissão para agir, e que a fé do povo, por mais simples que pareça, muitas vezes é mais profunda que nossa teologia. Voltei transformado, não no sentido de que virei outra pessoa, mas no sentido de que finalmente me tornei inteiro. Integrei o que antes estava separado: a razão e o coração, o estudo e a devoção, a teologia e a fé popular. Comecei a preparar homilias que faziam ponte entre os dois mundos. Citava São Tomás de Aquino e, no mesmo parágrafo, falava da devoção de Dona Célia. As pessoas entendiam. Finalmente entendiam. A paróquia floresceu. As novenas voltaram com força. Toda terça-feira tinha novena de Santo Antônio. Quinta-feira, São Judas Tadeu. Sábado, Nossa Senhora. A igreja ficava cheia em todos os dias. Não apenas domingo. Organizamos a festa de São Sebastião, padroeiro da paróquia, que estava abandonada há anos. Fizemos procissão, leilão, barraquinhas. A comunidade inteira se envolveu. Foi lindo. Retomei o confessionário. Mas agora era diferente. Eu ouvia. Realmente ouvia. Não ficava julgando mentalmente enquanto as pessoas confessavam. Apenas acolhia. Dona Amélia, que tinha parado de vir à igreja por minha causa, voltou. Entrou no confessionário tremendo. Padre, eu tenho medo de falar com o senhor. Eu segurei a mão dela através da grade. Dona Amélia, eu é que tenho que me confessar para a senhora. Me perdoa? Ela chorou. Eu chorei. Nos reconciliamos ali. Comecei a visitar os doentes. Coisa que eu não fazia. Achava perda de tempo. Levava comunhão, rezava com eles, ouvia as histórias. Seu Joaquim, com câncer terminal, me pediu para rezar um terço ao lado dele. Rezamos juntos. Ele segurava as contas com uma força que eu não esperava. Padre, eu não entendo tudo que o senhor fala na missa. Mas o terço eu entendo.
É minha conversa com Nossa Senhora. Eu sorri. Seu Joaquim, o terço é teologia pura. É meditação dos mistérios da vida de Cristo. O Senhor entende mais do que imagina. A imagem de Nossa Senhora continuou sendo visitada. Pessoas vinham de longe. Queriam tocar o manto, rezar diante dela, contar suas intenções. Instalamos um livro de graças alcançadas. Em 6 meses, estava cheio. Curas, empregos, reconciliações familiares, conversões. Cada testemunho que eu lia me fazia lembrar do quanto estava cego, do quanto havia desprezado a obra de Deus na vida simples das pessoas. No aniversário de 1 ano do milagre, organizamos uma missa solene. O bispo veio, padres de outras paróquias. A igreja ficou pequena. Tivemos que colocar caixas de som do lado de fora. Durante a homilia, contei minha história. Toda ela. O orgulho, a intolerância, a perda da minha mãe, o desespero, o milagre, a transformação. Eu era um padre morto celebrando missas para pessoas mortas. Hoje sou um padre vivo celebrando a vida com vocês. E isso é obra de Nossa Senhora, obra da misericórdia de Deus que não desiste de ninguém. Depois da missa, fui ao cemitério, sozinho. Visitei o túmulo da minha mãe. Ajoelhei. Coloquei flores. Rezei o terço inteiro ali. Quando terminei, falei com ela. Mãe, eu entendi. Demorei. Fui teimoso, orgulhoso, mas entendi. A senhora tinha razão. Sempre teve. O amor é maior que o conhecimento. O coração enxerga o que a mente não alcança. Obrigado por ter rezado por mim até o último suspiro. Obrigado por ter segurado aquele terço mesmo quando eu proibi. Foi ele que me salvou. Hoje, 5 anos depois, continuo na paróquia de São Sebastião. Continuo estudando. Li mais livros de teologia do que antes. Mas agora leio também os testemunhos simples, as orações populares, as devoções antigas. Descobri que há tanta sabedoria num terço rezado com fé quanto num tratado de São Tomás. Talvez mais. Porque o terço transforma. O tratado apenas informa. A imagem de Nossa Senhora continua no mesmo lugar. O manto intacto. Sem marcas. Mas para quem olha com fé, as marcas estão lá. Invisíveis. Eternas. Marcas do amor de uma mãe que não desiste dos filhos. Que usa até fogo para acordar um filho teimoso. Que queima sem destruir. Que aquece sem ferir. Que transforma sem violentar. Aprendi que ser padre não é saber todas as respostas. É caminhar junto com as ovelhas buscando as respostas. Não é estar acima. É estar junto. Não é ensinar apenas. É aprender sempre. Dona Célia me ensinou mais sobre fé do que qualquer seminário. Seu Manuel me ensinou mais sobre perseverança do que qualquer retiro. Minha mãe, mesmo depois de partir, continua me ensinando sobre amor incondicional. Eu era o padre que achava que sabia tudo. Me tornei o padre que reconhece que não sabe nada. E isso me libertou. Libertou para amar, para servir, para estar presente, para chorar com quem chora, para celebrar com quem celebra, para ser, finalmente, pastor. Não professor, não juiz, apenas pastor. Olho para trás e vejo o quanto perdi tentando estar certo. Olho para frente e vejo o quanto ganhei aceitando estar errado. O milagre não foi o fogo na imagem. O milagre foi o fogo no meu coração. Aquele que minha mãe sempre teve. Aquele que Dona Célia carrega. Aquele que transforma orgulho em humildade. Julgamento em misericórdia. Frieza em calor. Se você está lendo isso agora, talvez esteja passando pelo que passei. Talvez esteja preso nas suas certezas, nas suas caixinhas, no seu orgulho disfarçado de verdade. Eu te digo, solte. Solte antes que a vida te force a soltar. Antes que você perca quem ama. Antes que fique sozinho no altar da sua própria prepotência. Deus fala de muitas formas. Às vezes em latim. Às vezes em terços rezados. O importante é estar aberto para ouvir. E se um dia você sentir cheiro de rosa sem ter flores por perto, preste atenção. Pode ser que Nossa Senhora esteja passando.
E quando ela passa, algo sempre muda, sempre transforma, sempre liberta. Foi assim comigo. Pode ser assim com você também. Qual foi o momento mais inesperado em que você sentiu paz? A vida na paróquia ganhou um ritmo novo. As manhãs começavam com a missa das 7. Dona Célia sempre chegava 15 minutos antes. Acendia as velas. Arrumava as flores no altar. Rezava baixinho diante da imagem de Nossa Senhora. Eu descia da sacristia e a encontrava ali. Sempre ali. Fiel como o sol que nasce. Bom dia, padre. Bom dia, Dona Célia. Esse ritual simples me lembrava todos os dias do que realmente importava. Depois da missa, ficava disponível para conversas. Antes, eu evitava. Saía rápido pela porta dos fundos. Agora ficava. Tomava café com os paroquianos no salão paroquial. Ouvia as histórias. Seu Pedro contava dos netos. Dona Maria falava da dor no joelho. Parecia banal. Mas não era. Era vida. Era presença. Era amor disfarçado de conversa sobre o tempo. Às terças-feiras, depois da novena de Santo Antônio, um grupo se formou espontaneamente. Chamavam de grupo de oração e partilha. Não tinha liturgia formal. Era só gente sentada em círculo, compartilhando as lutas da semana. No início, fiquei observando de longe. Depois comecei a participar. Não como padre, como arcanjo, como alguém que também tinha lutas, feridas, dúvidas. Numa dessas terças, Dona Lúcia compartilhou que o filho estava preso. Tráfico. Ela chorava sem parar. Padre, onde eu errei? Criei ele na igreja. Ele era coroinha. Eu segurei a mão dela. Dona Lúcia, a senhora não errou. A vida é complexa. Mas o amor da senhora por ele não muda. E o amor de Deus por ele também não. Rezamos juntos. Por ele. Por ela. Por todas as mães que carregam essa dor. O filho dela saiu da prisão 2 anos depois. Veio direto para a igreja. Entrou envergonhado. Ficou no fundo. Eu estava celebrando a missa. Vi ele entrar. Nossos olhares se cruzaram. Acenei. Ele se assustou. Depois da missa, fui até ele. Seja bem-vindo. Ele começou a chorar. Padre, eu não mereço estar aqui. Eu abracei ele. Ninguém merece. Todos precisamos. É diferente. Ele começou a frequentar. Devagar. Com medo. Mas começou. Padre Eugênio vinha me visitar mensalmente. Sentávamos na sacristia. Conversávamos sobre tudo. Teologia. Futebol. Política. Fé. Numa dessas conversas, ele me perguntou: Arcanjo, você ainda estuda aqueles livros alemães? Eu ri. Estudo. Mas agora leio com outros olhos. Antes eu lia para estar certo. Agora leio para entender melhor o mistério. São coisas diferentes. Ele acendeu o cachimbo. Soltou a fumaça devagar. Sabe qual é o maior perigo para um padre? Eu fiquei quieto. Ele continuou: achar que Deus precisa dele. Quando a gente entende que nós é que precisamos de Deus, tudo muda. A gente para de tentar controlar. Para de julgar. Apenas serve. Aquelas palavras ficaram comigo. Repito elas sempre que sinto orgulho tentando voltar. As crianças da catequese voltaram com tudo. Dona Márcia montou uma equipe nova. Jovens. Dinâmicos. Cheios de ideias. Eles organizaram um teatro sobre a vida de São Francisco. As crianças adoraram. Fizeram apresentação na missa de domingo. A igreja lotou de famílias. No final, aplausos. Lágrimas. Alegria. Eu olhava aquilo e pensava: isso é igreja. Não prédio. Pessoas. Vida. Amor compartilhado. Comecei a fazer formação continuada com os ministros. Não era aula. Era partilha. Líamos um trecho do Evangelho. Depois cada um compartilhava o que aquilo provocava. Seu Carlos, ministro da palavra, sempre tinha insights profundos. Padre, quando Jesus lavou os pés dos discípulos,
Ele estava dizendo que ser grande é servir os pequenos, né? Teologia pura, simples, verdadeira. Organizamos mutirões na comunidade. Reforma da casa de Dona Josefa, viúva, que morava sozinha. O teto estava caindo. Juntamos material, mão de obra voluntária. Em 2 sábados, a casa estava pronta. Quando ela viu, chorou tanto que tivemos que sentar com ela. Padre, isso é coisa de Deus. Eu concordei. É, Dona Josefa. Deus age através das mãos que se dispõem a trabalhar. As reconciliações se multiplicaram. Pai e filho que não se falavam há 10 anos. Depois de uma missa, se abraçaram chorando no estacionamento. Irmãs brigadas por herança. Fizeram as pazes no confessionário. Casais à beira do divórcio. Voltaram a namorar. A igreja se tornou espaço de cura. Não porque eu era especial, mas porque finalmente saí do caminho e deixei Deus agir. Voltei a celebrar casamentos com alegria. Antes, era mecânico. Agora, conversava com os noivos. Conhecia a história deles. Preparava homilias personalizadas. No casamento de Ana e Roberto, contei como eles se conheceram na catequese quando crianças. A igreja toda se emocionou. Amor que cresce devagar. Raízes profundas. Isso é sacramento vivo. Os batizados também ganharam vida nova. Fazia reunião com os pais antes. Explicava o significado. Não como aula, como conversa. Vocês sabem por que batizam o filho? Muitos ficavam sem resposta. Porque minha mãe pediu. Eu não julgava. Acolhia. Então vamos entender juntos o que estamos fazendo. É um pacto de amor, de compromisso, de pertencimento a uma família maior. Os anos passaram suaves, não sem desafios, mas com propósito. Em 2020, a pandemia chegou. Tivemos que fechar a igreja. Foi doloroso ver aquele espaço vazio, silencioso, mas adaptamos. Comecei a transmitir missas online. Dona Célia me ajudava com o celular. Padre, aperta aqui. Agora ali. Rimos muito dos erros técnicos. Mas funcionou. As pessoas assistiam de casa. Comentavam. Pediam orações. Organizamos campanhas de alimentos. A fome bateu forte na comunidade. Famílias que nunca pediram ajuda pareceram envergonhadas. Padre, a gente nunca passou por isso. Montamos uma rede de solidariedade. Quem tinha, doava. Quem precisava, recebia. Sem burocracia. Sem julgamento. Apenas amor prático. Distribuímos centenas de cestas básicas. Cada entrega era uma oração silenciosa. Quando a igreja reabriu, em 2021, fizemos uma missa de ação de graças. Estava lotada. Dentro dos limites permitidos. As pessoas entravam chorando. Padre, que saudade desse lugar. Eu também tinha saudade. Do altar. Do cheiro de vela. Do murmúrio das orações. Do calor humano que nenhuma tela transmite. Celebrei aquela missa com uma gratidão que não cabia no peito. Dona Célia adoeceu em 2022. Câncer. Agressivo. Visitei ela no hospital semanalmente. Levava a comunhão. Rezávamos o terço juntos. Ela, mesmo fraca, não soltava as contas. Padre, se eu partir, cuida da novena para mim. Prometi. Ela faleceu numa manhã de quinta-feira, dia de São Judas Tadeu, santo das causas impossíveis. Achei apropriado. Ela sempre foi devota dele. O velório foi na igreja. Colocamos o caixão diante da imagem de Nossa Senhora, a mesma que pegou fogo anos atrás, a mesma que Dona Célia defendia quando eu a ridicularizava. Olhei para a imagem. Parecia que Nossa Senhora sorria. Talvez sorrisse porque estava recebendo uma filha fiel, uma guerreira da fé, uma mestra que me ensinou mais do que eu jamais ensinei a ela. Durante a homilia no funeral, contei tudo. Como Dona Célia saiu chorando da igreja quando eu ataquei as devoções. Como ela voltou depois do milagre. Como me perdoou. Como me ensinou paciência, perseverança,
amor incondicional. Ela não tinha diploma de teologia, mas tinha doutorado em amor. E isso é o que Deus realmente valoriza. A igreja chorava. Eu também. Seu Manuel assumiu a coordenação das novenas. Padre, vou fazer do jeito que Dona Célia fazia. Ela anotava tudo num caderninho. Ele trouxe o caderno. Estava cheio de intenções. Nomes. Datas. Graças alcançadas. Li cada página com reverência. Aquilo era teologia prática. Era fé vivida. Era amor documentado em letra trêmula de uma senhora que acreditava que Deus ouvia cada súplica. Comecei a escrever. Não livros acadêmicos, mas reflexões simples. Histórias da paróquia. Testemunhos de fé. Publiquei num blog. Poucas pessoas liam, mas as que liam, comentavam. Padre, isso me tocou. Padre, passei por algo parecido. Percebi que a escrita era outra forma de estar presente, de servir, de continuar plantando sementes mesmo quando não vejo a colheita. Padre Eugênio se aposentou. Foi morar num asilo para padres em Petrópolis. Visitei ele no Natal de 2023. Estava velhinho, frágil, mas os olhos ainda brilhavam. Arcanjo, você se tornou o padre que eu sempre soube que podia ser. Segurei a mão dele. Por sua causa, Padre, o Senhor não desistiu de mim quando eu merecia ser abandonado. Ele sorriu. Não existe merecer, meu filho. Existe graça. E a graça sempre vence. Hoje, enquanto escrevo essas linhas, tenho 43 anos. 15 anos de sacerdócio. 10 anos desde o milagre. A paróquia está viva. Vibrante. Imperfeita. Como deve ser. Porque perfeição não é ausência de problemas. É presença de amor apesar dos problemas. Continuamos com as novenas, as procissões, os grupos de oração, os mutirões. Tudo que eu proibi, hoje promovo. Tudo que ridicularizei, hoje venero. A imagem de Nossa Senhora continua lá, no mesmo nicho, visitada diariamente. Algumas pessoas juram que ainda sentem cheiro de rosas. Outras dizem que a expressão dela muda conforme a luz. Eu não sei. Não preciso saber. O milagre verdadeiro não está na imagem. Está nas vidas transformadas. Nos corações reconciliados. Nas famílias restauradas. Nas lágrimas enxugadas. Isso sim é sobrenatural. Aprendi que ser padre é morrer um pouco todo dia. Morrer para o orgulho. Para a vaidade. Para a necessidade de estar certo, e ressuscitar para a humildade, para o serviço, para a alegria de estar errado e aprender. Minha mãe sabia disso. Dona Célia sabia. Seu Manuel sabe. Eu demorei, mas aprendi, e continuo aprendendo. Se você chegou até aqui nessa história, talvez seja porque algo em você reconheceu algo em mim. Talvez você também seja teimoso, orgulhoso, certo demais. Eu te digo, não espere perder quem você ama para mudar. Não espere a igreja ficar vazia. Não espere o fogo aparecer. Mude hoje. Peça perdão hoje. Abrace hoje. Ame hoje. Porque amanhã pode ser tarde. E nada dói mais que o arrependimento eterno de ter escolhido estar certo em vez de estar junto. Os seminaristas começaram a me procurar. Vinham da diocese e de fora dela. Queriam conversar sobre vocação, sobre dúvidas, sobre medos. No início, achei estranho. Por que procuram justamente a mim? Padre Eugênio, numa das últimas conversas que tivemos, explicou: porque você quebrou a cara, arcanjo, e sobreviveu. Eles precisam saber que é possível errar e recomeçar. Que Deus não desiste mesmo quando a gente desiste de si. João Marcos tinha 24 anos. Segundo ano de seminário. Sentou na minha frente com os olhos vermelhos. Padre, eu não sei se sirvo para isso. Tenho tantas dúvidas. Tantos defeitos. Eu sorri. João, se só gente perfeita virasse padre, não teria padre nenhum. A questão não é ser perfeito. É estar disponível. Deus trabalha com o que a gente oferece, não com o que a gente esconde. Ele voltou outras vezes.
Conversamos sobre celibato, sobre oração, sobre relacionamento com a família. Compartilhei minhas lutas. Sem filtro. Sem máscara de padre certinho. Eu briguei com Deus, João. Xinguei. Gritei. E ele continuou aqui. Esperando. Isso me ensinou que fidelidade não é nunca cair. É levantar sempre. Ele se ordenou 3 anos depois. Hoje é vigário paroquial em Nova Iguaçu. Me liga de vez em quando. Sempre que está difícil. A paróquia se tornou espaço de formação informal. Recebemos grupos de outras comunidades. Eles vinham ver como funciona. Eu explicava que não tinha fórmula. Funciona porque deixamos Deus agir. Porque erramos e acertamos. Porque somos comunidade de verdade, não clube de perfeitos. Alguns saíam decepcionados. Queriam método. Manual. Eu não tinha. Tinha apenas testemunho. As conversões continuaram acontecendo. Rafael era ateu militante. Vinha à igreja só para buscar a avó. Ficava do lado de fora. Um dia, estava chovendo. Entrou. Sentou no último banco. Eu estava celebrando a missa. Olhei para ele. Acenei. Ele ficou desconfortável. Depois da missa, saiu correndo. Mas voltou. Curiosidade? Talvez. Depois virou hábito. Continuava não acreditando. Mas vinha. 6 meses depois, me procurou. Padre, eu preciso entender uma coisa. Por que essas pessoas acreditam? Eu respondi, por que você não pergunta para elas? Marquei um café com ele e seu Manuel. Rafael fez 1000 perguntas. Seu Manuel respondia com simplicidade desarmante. Eu acredito porque preciso. Sozinho, eu não dou conta da vida. Com Deus, fica mais leve. Rafael ficou quieto, pensativo. Não converteu na hora. Mas algo mudou. Ele começou a participar do grupo de jovens. Mais por curiosidade intelectual que por fé. Mas convivência transforma. Viu amor genuíno. Perdão real, alegria que não dependia de circunstância. Isso o desconstruiu. Num retiro de carnaval, chorando, ele se ajoelhou. Padre, eu quero conhecer esse Deus que faz essas pessoas serem assim. Foi batizado na vigília pascal. Toda a paróquia chorou de alegria. O legado de Dona Célia continuava vivo. Seu Manuel mantinha as novenas com o mesmo carinho dela. Mas não era só ele. Jovens assumiram também. Fernanda, 19 anos, começou a coordenar a novena de Nossa Senhora. Com música, com dinâmica, com vida. Os mais velhos estranharam no início. Padre, isso não é tradicional. Eu respondi, tradição é fé viva passada de geração em geração. Não é museu. É rio que corre. A harmonia entre gerações se tornou marca da paróquia. Idosos ensinando jovens a rezar o terço. Jovens ensinando idosos a usar celular para acompanhar as transmissões. Crianças apresentando peças. Adultos organizando eventos. Todos juntos. Cada um com seu domingo. Como Paulo ensinou, um só corpo, muitos membros. Começamos um projeto social, reforço escolar para crianças carentes. Voluntários da paróquia davam aula 3 vezes por semana. Matemática, português, história. Mas também valores. Respeito. Solidariedade. Fé. Muitas dessas crianças vinham de lares desestruturados. A paróquia se tornou segunda casa. Espaço seguro. Lugar de abraço. Mateus era uma dessas crianças. Pai preso. Mãe trabalhava o dia inteiro. Ele ficava na rua. Arrumava confusão. Roubou a bolsa de Dona Lourdes na porta da igreja. Ela não chamou a polícia. Chamou ele. Vem cá, menino. Ele ficou com medo. Ela abriu a bolsa. Deu dinheiro para ele. Toma. Mas agora você vem aqui toda terça. Tem comida e tem gente que se importa com você. Ele foi. Mudou de vida. Hoje faz faculdade de engenharia. Tudo porque alguém escolheu amor em vez de punição. Essas histórias me enchem de esperança. Me lembram que transformação é possível. Sempre. Para qualquer um.
Eu sou prova viva disso. Passei de padre intelectual frio para pastor apaixonado pelo povo. Não porque sou especial, mas porque Deus é fiel. Mesmo quando eu não fui. Mesmo quando abandonei o essencial perseguindo o acessório. Ele esperou. Como pai que espera filho pródigo voltar. A paz que sinto hoje não é ausência de problemas. É presença de Deus apesar dos problemas. Tem dias difíceis. Tem conflitos. Tem cansaço. Mas tem também alegria profunda. A alegria de saber que estou no lugar certo. Fazendo o que devo fazer. Sendo quem fui chamado para ser. Minha relação com o estudo mudou. Continuo lendo teologia. Mas agora leio também poesia. Literatura. Biografias de santos simples. Santa Teresinha virou minha companheira. Ela que escolheu o caminho pequeno. O caminho da infância espiritual. Isso ressoa profundamente em mim. Porque aprendi que grandeza está no pequeno. No gesto simples. Na presença constante. No amor cotidiano. Voltei a Petrópolis recentemente. Visitei a casa onde cresci. Está diferente. Outra família mora lá. Mas as memórias continuam vivas. O quintal onde minha avó plantava rosas. A sala onde minha mãe rezava o terço. O quarto onde eu lia livros alemães achando que sabia tudo. Sorri das minhas certezas infantis. Chorei da saudade. Agradeci pelas raízes. Mesmo as dolorosas. Fui ao cemitério. Túmulo da minha mãe. Túmulo da minha avó. Levei flores. Rezei. Conversei com elas como se estivessem ali. Mãe, eu sou padre de verdade agora. Não só no título. No coração. A senhora estava certa. Sempre esteve. Desculpa ter demorado tanto para entender. Senti uma paz inexplicável. Como se ela tivesse respondido: eu sei, filho. Eu sempre soube que você chegaria lá. O sacerdócio hoje é alegria. Não peso. Acordo feliz para celebrar. Feliz para confessar. Feliz para visitar doentes. Feliz para batizar. Feliz para estar com o povo. Porque finalmente entendi: sacerdócio não é poder. É serviço. Não é estar acima. É estar no meio. Não é mandar. É lavar pés. Como Jesus ensinou e eu demorei anos para praticar. A imagem de Nossa Senhora continua sendo visitada. Semana passada, uma mulher de São Paulo veio. Viajou 6 horas de ônibus. Só para ver a imagem. Rezou ali 2 horas seguidas. Quando saiu, estava transfigurada. Padre, eu senti algo diferente aqui. Uma paz. Um calor. Eu sorri. É porque Nossa Senhora continua presente. Cuidando. Acolhendo. Transformando. Ela chorou. Eu também. Alguns milagres são silenciosos assim. Organizamos um encontro de casais em crise. 10 casais participaram. Fim de semana inteiro de partilha, oração, terapia. Alguns chegaram decididos a se separar. Saíram decididos a recomeçar. Não porque eu dei palestra brilhante, mas porque viram outros casais testemunhando sobre lutas e vitórias. Sobre perdão e reconstrução. Testemunho transforma mais que teologia. Aprendi isso tarde. Mas aprendi. Padre Eugênio faleceu em junho deste ano. Estava com 78 anos. Fui ao velório em Petrópolis. A capela estava cheia. Padres de todo o estado. Leigos que ele marcou. Seminaristas que ele formou. Olhei ao redor e pensei: isso é legado. Não prédios. Não livros. Pessoas transformadas. Vidas tocadas. Amor multiplicado. Durante a homilia no funeral, compartilhei como o Padre Eugênio me salvou. Ele não desistiu de mim quando eu era insuportável. Bateu na minha porta quando eu o expulsei. Rezou por mim quando eu xingava a Deus. Me ensinou, sem palavras, que amor verdadeiro é persistência. É fidelidade. É acreditar no outro mesmo quando o outro não acredita em si. Muitos padres choraram. Reconheceram nele o pastor que queriam ser. Voltei para a paróquia diferente. Com renovada consciência da brevidade da vida. Do peso da responsabilidade.
do privilégio de servir. Cada missa pode ser a última para alguém. Cada confissão pode ser ponto de virada. Cada abraço pode salvar. Não posso desperdiçar nenhum momento achando que sei tudo. Preciso estar presente, atento, disponível, como o Padre Eugênio foi para mim. Hoje pela manhã, antes da missa das 7, ajoelhei diante da imagem de Nossa Senhora, a mesma que pegou fogo 10 anos atrás, a mesma que eu ridicularizei, a mesma que me salvou. Olhei para ela em silêncio. Não pedi nada, apenas agradeci, pela paciência divina, pela misericórdia infinita, pelas pessoas que Deus colocou no meu caminho, pela minha mãe, por Dona Célia, por Padre Eugênio, por cada paroquiano que me ensinou fé verdadeira. Subi para o altar. Dona Maria já estava lá, acendendo as velas, arrumando as flores. Assumiu a função de Dona Célia naturalmente. Bom dia, Padre. Bom dia, Dona Maria. Comecei a missa. Olhei para os bancos. Poucos fiéis na missa de segunda de manhã. Mas cada um ali era universo. Era história. Era milagre em andamento. Celebrei com reverência, com gratidão, com amor. Depois da missa, Dona Maria veio conversar. Padre, eu queria agradecer. Faz 10 anos que frequento essa paróquia. Vi tudo mudar. Vi o Senhor mudar. E isso me deu esperança de que eu também posso mudar. Segurei a mão dela. Dona Maria, eu que agradeço. Porque vocês me ensinaram que transformação não é evento. É processo. Diário. Constante. E sempre vale a pena. Voltei para a sacristia. Tirei os paramentos. Olhei no espelho. Vi um homem de 43 anos. Cabelos grisalhos começando. Rugas ao redor dos olhos. Mas vi também paz. Alegria. Propósito. Vi um padre. De verdade. Não porque sei todas as respostas. Mas porque aprendi a fazer as perguntas certas. Não porque sou forte. Mas porque reconheço minha fraqueza. Não porque sou santo. Mas porque me sei pecador amado por Deus. Escrevo estas últimas linhas na sacristia, numa tarde tranquila de dezembro. Lá fora, crianças brincam no pátio da igreja. Suas risadas atravessam as paredes. É o som mais bonito que existe. Som de vida, de inocência, de futuro. Olho pela janela e vejo seu Manuel organizando a decoração de Natal. Ele insiste em fazer tudo como Dona Célia fazia. Respeito isso. É amor em forma de fidelidade. Daqui a pouco, vou celebrar a missa da novena de Natal. A igreja vai lotar. Sempre lota nessa época. Famílias inteiras. Avós trazendo netos. Pais carregando bebês. É bonito ver as gerações juntas. Cada uma com sua forma de fé. Mas todas buscando o mesmo. Encontrar Deus que se fez pequeno num presépio. Deus que escolheu a simplicidade. Essa lição ainda me atravessa. Penso em tudo que aconteceu nesses 15 anos de sacerdócio. Parece mais tempo. Talvez porque vivi intensamente cada erro e cada acerto. Não desperdicei nada. Nem as quedas. Especialmente as quedas. Elas me ensinaram mais que todos os livros alemães. Me ensinaram humildade, compaixão, paciência. Me ensinaram que Deus não está no controle que eu tento impor. Está na rendição que eu resisto a fazer. O milagre do fogo na imagem foi divisor de águas. Mas percebo agora que o verdadeiro milagre acontece todos os dias. No perdão que é dado. No amor que é compartilhado. Na esperança que renasce. No pão que é repartido. Esses milagres silenciosos são tão sobrenaturais quanto chamas que não queimam. Talvez mais. Porque transformam por dentro. Onde ninguém vê. Mas Deus vê. Recebi uma carta semana passada. De uma mulher que esteve na missa do milagre 10 anos atrás. Ela escreveu: Padre, naquele dia eu ia me matar. Tinha planejado tudo. Entrei na igreja porque era perto de casa e queria me despedir de Deus. Quando vi o fogo, algo em mim quebrou. Entendi que se Deus pode fazer isso, pode me salvar também. Estou viva até hoje por causa daquele milagre. Chorei lendo.
Porque o milagre não foi só meu. Foi de todos que estavam ali. E de muitos que nem sabemos. A vocação sacerdotal é mistério. Não escolhemos. Somos escolhidos. E mesmo sendo escolhidos, podemos dizer não. Ou pior, dizer sim com a boca e não com a vida. Foi o que fiz por anos. Disse sim na ordenação. Mas vivi um não disfarçado de ortodoxia. Hoje digo sim de novo. Todos os dias. Nas pequenas coisas. No acordar cedo. No ouvir confissões. No visitar doentes. No celebrar com amor. Esse sim diário é mais verdadeiro que o sim único da ordenação. Sei que vou errar ainda. Muitas vezes. O orgulho insiste em voltar. A impaciência aparece. A vontade de controlar tudo ressurge. Mas agora reconheço os sinais. Quando sinto o coração endurecendo, corro para diante da imagem de Nossa Senhora. Ajoelho. Peço ajuda. Ela sempre responde. Às vezes com paz. Às vezes com inquietação que me move. Sempre com amor que me sustenta. O legado que quero deixar não é de grandeza. É de disponibilidade. Que digam de mim, ele estava lá. Quando precisávamos, ele estava. Não preciso ser lembrado como gênio teológico. Quero ser lembrado como pastor presente. Como o padre Eugênio foi. Como minha mãe foi. Como Dona Célia foi. Pessoas simples que deixaram marcas eternas por serem o que eram. Amor encarnado. A tarde vai caindo. O sino toca chamando para a missa. Levanto. Visto os paramentos brancos da novena. Olho mais uma vez para a imagem de Nossa Senhora. Ela parece me olhar de volta. Sinto aquele calor conhecido. O mesmo do dia do milagre. O mesmo que minha mãe sentia. Não é fogo físico. É presença. É acolhida. É mãe que nunca abandona filho. Mesmo filho teimoso como eu. Subo para o altar. A igreja está cheia como eu previ. Rostos conhecidos. Rostos novos. Todos buscando algo. Ou alguém. Faço o sinal da cruz em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A resposta vem forte. Amém. Esse amém coletivo ainda me emociona. É profissão de fé. É compromisso de vida. É sim dado em coro. Durante a homilia, conto a história do Natal sob outra perspectiva. Deus não escolheu palácio. Escolheu estábulo. Não escolheu poder. Escolheu fragilidade. Não escolheu sabedoria humana. Escolheu simplicidade divina. Isso nos ensina que grandeza está em descer, não em subir. Em servir, não em ser servido. Em amar, não em ser amado primeiro. Olho ao redor. Vejo lágrimas. Vejo sorrisos. Vejo o reconhecimento. A verdade simples ainda toca corações. Após a missa, fico na porta da igreja. Cumprimento cada pessoa que sai. Abraço. Ouço. Oro. Uma senhora idosa segura minha mão com força. Padre, obrigada por ser quem o Senhor é. Não sei responder. Apenas aperto a mão dela de volta. Porque sou quem sou graças a pessoas como ela. Que rezaram por mim. Que me perdoaram. Que me ensinaram fé verdadeira. A noite chegou. A igreja está vazia novamente. Apago as luzes. Deixo apenas as velas do sacrário acesas. Ajoelho uma última vez. Olho para o crucifixo. Para o sacrário. Para a imagem de Nossa Senhora. E agradeço. Por tudo. Pelos erros que me humilharam. Pelos acertos que me alegraram. Pelas pessoas que me formaram. Pelo Deus que nunca desistiu de mim. Saio pela porta lateral. A rua está silenciosa. O céu cheio de estrelas. Olho para cima. E sorrio. Porque finalmente entendi. A vida não é sobre ter razão. É sobre ter amor. Não é sobre saber tudo. É sobre acolher todos. Não é sobre ser perfeito. É sobre ser verdadeiro. E nessa verdade imperfeita, vulnerável, humana, Deus age. Transforma. Cura. Salva. Se você chegou até aqui comigo, obrigado por ouvir. Obrigado por caminhar junto. Minha história não é especial. É apenas real como a sua.
cheia de quedas e levantadas, de orgulho e humildade, de escuridão e luz. Mas é essa realidade que Deus usa. Não espere ser perfeito para se entregar. Entregue-se como está, quebrado, confuso, perdido. Deus sabe trabalhar com cacos. Ele fez isso comigo. Pode fazer com você também. E quando a vida apertar, quando o orgulho quiser voltar, quando você achar que está certo demais, lembre-se, há um Deus que queima sem destruir, que aquece sem ferir, que transforma sem violentar. Esse Deus está esperando, não para te julgar, para te abraçar, para te fazer novo, como fez comigo, como faz com todos que se deixam amar. Que Nossa Senhora, Mãe de Misericórdia, interceda por todos nós. Que Padre Eugênio, de onde estiver, continue rezando pelos padres que lutam. Que minha mãe, Teresa, descanse em paz sabendo que o filho finalmente aprendeu. E que você, que me ouviu até aqui, encontre o abraço que procura. Porque ele está mais perto do que imagina. Basta parar de correr e se deixar encontrar. Os anos continuam passando como páginas que viram sozinhas. Cada manhã é nova oportunidade de recomeço. Cada missa é chance de reencontro com o sagrado. Aprendi que renovação não é evento único. É processo diário. Acordo e escolho novamente. Escolho humildade em vez de orgulho. Escolho presença em vez de ausência. Escolho amor em vez de julgamento. Essa escolha diária é minha oração mais verdadeira. A paróquia ganhou novos rostos. Famílias jovens chegando. Bebês sendo batizados. Crianças crescendo na fé. É bonito ver o ciclo da vida acontecendo dentro da comunidade. Cada batizado me lembra que a igreja se renova constantemente. Não pela estrutura, mas pelas pessoas que chegam, ficam, partem e deixam sementes. Sementes que brotam em outros corações. Semana passada, batizei o neto de seu Manuel, pequeno Arthur. Nos braços do avô, ele parecia tão frágil, tão dependente. Derramei a água sobre sua cabeça. Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Seu Manuel chorava. Lágrimas de alegria, de esperança, de fé que se transmite. Padre, meu avô me trouxe para ser batizado aqui. Meu pai também. Agora meu neto. É muita graça. Sim, é muita graça. Graça que atravessa gerações. Os jovens da paróquia organizaram um projeto lindo, visitação aos idosos da comunidade. Toda sexta-feira, grupos de 3 ou 4 jovens vão até as casas. Conversam, ouvem histórias, rezam junto, ajudam com pequenas tarefas. No início, achei que não ia funcionar. Juventude é impaciente, pensei, mas me enganei. Eles voltam transformados dessas visitas. Padre, Dona Irene me contou como sobreviveu à guerra. Ela tem tanta fé. Esses encontros entre gerações curam feridas que nem sabíamos que existiam. A esperança se tornou tema constante nas minhas homilias. Não esperança ingênua, mas esperança ancorada em Deus. Esperança que não nega o sofrimento. Apenas confia que Ele não é a última palavra. Vejo essa esperança nos olhos de quem chega quebrado e aos poucos se reconstrói. Maria Eduarda chegou há 1 ano. Viciada. Sem família. Sem rumo. A comunidade a acolheu. Dona Socorro deu casa. Seu Roberto deu emprego. Padre Júlio, que me auxilia agora, deu acompanhamento espiritual. Hoje ela está limpa, trabalhando, sorrindo. Ontem ela me disse: Padre, eu achei que tinha perdido tudo, mas aqui encontrei uma família que nem sabia que precisava. Isso é esperança encarnada. Padre Júlio chegou há 2 anos. Recém-ordenado, cheio de energia, cheio de ideias. Vejo nele um pouco do que fui, mas diferente. Ele tem o coração aberto que eu não tinha. Aprendo com ele também. Ontem discutimos sobre liturgia. Ele queria mudar algumas coisas. Eu, instintivamente, ia dizer não. Parei. Respirei. Lembrei de quando eu queria mudar tudo. Disse: vamos conversar com a comunidade. Ver o que eles acham. Ele sorriu. Obrigado por me ouvir,
Padre. Essa troca me renova. Me lembra que não sou dono da paróquia. Sou apenas servo. As pequenas escolhas do dia a dia revelam quem somos de verdade. Não são os grandes gestos. É o bom dia sincero. É a paciência com quem interrompe. É o sorriso para quem chega triste. É a presença real quando alguém precisa. Tento viver isso. Nem sempre consigo. Tem dias que estou cansado, irritado, impaciente. Mas reconheço. Peço perdão. Recomeço. E esse recomeçar constante é santidade possível para gente comum como eu. A imagem de Nossa Senhora continua sendo o centro de devoção. Mês passado, instalamos um livro novo de intenções. O anterior encheu. Milhares de pedidos. Agradecimentos. Lágrimas transformadas em tinta. Li alguns antes de arquivar. Obrigada por curar minha filha. Obrigada por salvar meu casamento. Obrigada por me dar esperança quando não tinha mais. Cada linha é testemunho vivo de que Deus age. Age através de Maria. Age através da comunidade. Age através do amor que se multiplica. Voltei a tocar violão. Habilidade que tinha abandonado. Nas missas com jovens, toco algumas músicas. Não sou bom. Mas não importa. O que importa é participar. Estar junto. Cantar com eles. Ver os olhos brilhando enquanto cantamos Deus está aqui. Aleluia! Essa simplicidade me preenche mais que qualquer tratado teológico. Porque é vida. É comunhão. É corpo de Cristo visível e palpável. Organizamos retiros trimestrais. Fim de semana de silêncio, oração, partilha. No último, 40 pessoas participaram. Desde adolescentes até idosos. O tema era esperança no cotidiano. Falamos sobre como encontrar Deus nas coisas simples. No café da manhã. No trânsito. No trabalho. No cansaço. Dona Aparecida compartilhou. Eu achava que só encontrava Deus na igreja. Agora vejo que Ele está na minha cozinha quando preparo comida para o meu marido doente. Esse é meu altar. Todos choramos. Porque ela entendeu o que levei anos para aprender. A fé se manifesta nas escolhas pequenas. Perdoar a ofensa. Não revidar a grosseria. Ajudar sem esperar reconhecimento. Rezar por quem nos machucou. Essas coisas parecem insignificantes. Mas são revolucionárias. Transformam o mundo de dentro para fora. Comecei a pregar mais sobre isso. Menos sobre grandes teorias. Mais sobre amor prático. E a resposta da comunidade é linda. Padre, tentei fazer o que o Senhor falou. Perdoei meu irmão. Fomos jantar juntos depois de 5 anos sem nos falar. Esses testemunhos me sustentam. Percebi que minha presença importa mais que minhas palavras. Estar no hospital ao lado de quem sofre. Estar no velório de quem partiu. Estar na festa de quem celebra. Apenas estar. Sem pressa. Sem agenda oculta. Presente de verdade. Essa presença fiel constrói pontes. Cria confiança. Abre corações. É testemunho silencioso mais eloquente que 1000 sermões. O legado que vou deixar não será medido em números. Não em quantas missas celebrei. Quantos batizados fiz. Quantas homilias preguei. Será medido em vidas tocadas. Corações curados. Esperanças renovadas. E isso só Deus sabe mensurar. Eu apenas planto. Rego. Cuido. A colheita pertence a Ele. Hoje, olhando para trás, vejo um homem que morreu e ressuscitou. O arcanjo orgulhoso morreu naquele dia do milagre. Nasceu outro. Mais humano. Mais frágil. Mais verdadeiro. E esse homem novo ainda está aprendendo. Ainda tropeça. Ainda duvida. Mas não desiste. Porque aprendeu que santidade não é ausência de quedas. É persistência em levantar. É fidelidade diária. É amor que não desiste mesmo quando tudo diz para desistir. A vida continua. A igreja continua. A fé continua sendo transmitida. E eu, pequeno instrumento nessa grande sinfonia, continuo tocando minha nota. Às vezes desafinada. Às vezes trêmula. Mas sempre tentando. Sempre buscando.
sempre esperando que essa nota ressoe em algum coração e desperte nele a mesma esperança que me foi dada. A esperança de que nunca é tarde, de que sempre há recomeço, de que Deus não desiste, nunca. O sol nasceu diferente esta manhã, mais dourado. Ou talvez sejam meus olhos que enxergam diferente. 15 anos de sacerdócio me ensinaram que gratidão transforma a percepção da realidade. Não é que os problemas desapareçam, mas a capacidade de ver bênçãos no meio deles aumenta. Hoje agradeço até pelas dificuldades, porque foram elas que me moldaram, que me fizeram pastor de verdade. A missão sacerdotal não é carreira, é vocação, chamado, entrega diária. Acordo todos os dias e preciso dizer sim novamente. Sim ao celibato quando a solidão aperta. Sim à obediência quando minha vontade grita diferente. Sim ao serviço quando o cansaço pede descanso. Esse sim repetido é santificação. Não nos grandes momentos, mas no ordinário de cada dia. Celebrei ontem a missa de formatura do grupo de Crisma. 20 jovens confirmando a fé. Olhei para eles e vi futuro. Vi esperança encarnada. Cada um com sua história, suas lutas, seus sonhos. Durante a homilia, disse: vocês não estão sendo confirmados para serem perfeitos, mas para serem testemunhas. Testemunhas de que Deus age, de que amor vence, de que vale a pena acreditar mesmo quando tudo diz o contrário. Vários choraram. Eu também. Carolina, uma das crismandas, me procurou depois. Padre, obrigada por compartilhar sua história com a gente. Saber que o Senhor também duvidou, errou, caiu, me dá esperança. Porque eu erro muito. Segurei a mão dela. Carolina, santidade não é nunca errar. É sempre levantar. Continue levantando. E quando não conseguir sozinha, a comunidade está aqui para te erguer. Ela abraçou forte. Desses abraços que curam sem palavras. A comunidade se tornou rede de sustentação. Quando alguém cai, outros seguram. Quando alguém fraqueja, outros fortalecem. Isso é corpo de Cristo real. Não teoria eclesiológica, mas prática do amor. Semana passada, seu Raimundo perdeu o emprego. No domingo seguinte, 3 homens da comunidade se ofereceram para ajudá-lo a procurar trabalho. Um deles o contratou na própria empresa. Padre, Deus provê através das pessoas, seu Raimundo me disse. Sim, é exatamente isso. Padre Júlio está crescendo no ministério. Vejo nele o que eu deveria ter sido desde o início. Humilde, acessível, próximo do povo. Ele celebra a missa como quem conversa com amigos, sem perder a reverência, mas também sem criar distância. Os jovens o amam. As crianças correm para abraçá-lo. Os idosos confiam nele. Aprendo com sua naturalidade, com sua capacidade de ser padre sem carregar o peso da função como fardo. Conversamos ontem sobre futuro. Padre Arcanjo, o senhor pensa em se aposentar? Padre não se aposenta, Júlio. A gente serve até o fim. Ele ficou sério. Mas o senhor já pensou no legado que vai deixar? Parei para pensar. Meu legado não sou eu. É cada pessoa que passou por aqui e foi tocada pelo amor de Deus. É você. É Dona Célia, que já partiu. É seu Manuel. É cada criança batizada. Cada casal reconciliado. Cada coração curado. Esse é o legado que importa. A fé cristã está ancorada na esperança. Não esperança vaga, mas esperança fundada na ressurreição de Cristo. Isso muda tudo. Significa que morte não é fim, que sofrimento não é a última palavra, que amor vence sempre. Prego isso todos os domingos. Mas é vivendo que realmente testemunho. Quando visito o hospital e vejo criança com câncer. Quando abraço mãe que perdeu filho. Quando choro com quem chora. Aí a esperança se faz carne. Organizamos uma festa para a comunidade no último sábado. Nada religioso. Apenas convivência. Churrasco. Música. Risadas. Crianças brincando. Idosos conversando. Jovens jogando futebol. Padre Júlio tocava violão. Eu tentava acompanhar. Errávamos as notas.
Mas ninguém ligava. Era comunhão pura. Igreja viva. Corpo de Cristo celebrando a vida. No final, Dona Francisca disse: Padre, hoje eu senti que somos realmente família. Sim, somos. A gratidão se tornou minha oração principal. Acordo agradecendo. Durmo agradecendo. Agradeço pela vida, pela vocação, pelos erros que me ensinaram, pelas pessoas que me formaram, pelo Deus que não desistiu. Essa gratidão não é otimismo barato. É reconhecimento profundo de que tudo é graça. Até a dor, até a perda, até o fogo que queimou sem destruir. Recebo cartas até hoje de pessoas que estiveram na Missa do Milagre. A última veio de Portugal. Uma senhora que estava visitando o Rio naquele dia. Ela escreveu: Padre, voltei para casa transformada. Contei para todos. Minha fé estava morta. Aquele dia me ressuscitou. Guardo cada carta, cada testemunho. São lembretes de que Deus age, de que milagres acontecem, de que vale a pena acreditar. Penso no futuro da Igreja. Os desafios são enormes. Secularização, escândalos, afastamento dos jovens. Mas não perco a esperança, porque a Igreja não é nossa, é de Cristo, e Ele prometeu que as portas do inferno não prevalecerão. Nosso papel é servir fielmente, plantar sementes, regar, cuidar. A colheita pertence a Deus. Minha missão aqui está longe de terminar. Há ainda tantos corações para alcançar, tantas feridas para curar, tantas lágrimas para enxugar. Enquanto tiver força, estarei aqui, celebrando, servindo, amando, porque foi para isso que fui chamado, não para ser intelectual distante, mas para ser pastor próximo, não para julgar, mas para acolher, não para condenar, mas para libertar. O sino toca. É hora da missa vespertina. Levanto. Beijo o crucifixo que uso no pescoço, o mesmo que minha mãe me deu na ordenação. Visto os paramentos verdes do tempo comum. Tempo comum. Que nome bonito! Porque é no comum, no ordinário, no cotidiano que Deus age mais intensamente. Não nos milagres espetaculares, mas no pão dividido, no abraço dado, na palavra de consolo, no perdão oferecido. Subo ao altar com o coração grato. Grato por estar aqui, por ser quem sou, por servir quem sirvo. A Igreja está meia cheia. Suficiente. Porque não é quantidade que importa. É qualidade da presença. Faço o sinal da cruz em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E começo novamente. Como sempre. Como todos os dias. Servindo ao Deus que me chamou, ao povo que me acolheu, a missão que me transformou em quem jamais imaginei ser, um pastor segundo o coração de Deus.